Se não carregar muito aqui o meu plano de dados, a gente consegue encerrar essa aula, né, usando o meu 4G aqui. Que eu comentei que a prova foi corrigida, então já tem a correção da prova, feedbacks individuais estão nas questões. Entre pelo Moodle, lá vocês vão ter acesso a todos esses detalhes. Outra coisa, quem quiser a devolutiva da prova, quem quiser conversar sobre alguma coisa ou outra, aquele tempinho de 15 minutos lá na quarta ou na segunda para falar sobre a prova, ok? Então é isso. Resumindo aqui, né? O que eu estou dizendo para vocês? Que agora a gente vai entrar na reta final e houve mudanças de novo no calendário da UDESC, tá? Realmente isso é uma coisa que chateia, né? Ficar mudando o calendário 2, 3 vezes no semestre, mas agora foi estendido até o dia 15. Então eu não vou mexer mais no que está no nosso cronograma aqui que está lá no Moodle, tá? Não vou mexer mais não. Saibam vocês que a gente tem aí uma semana a mais de aula. E a gente usa isso daí para fazer a parte prática, que é exercícios, conversar sobre exercícios, que eu acho que vocês estão aprendendo muito mais com essa parte do que realmente com a teoria, né? Eu já vi que quando a gente passa alguma coisa, um exercício prático, faz junto aqui, vocês vão ajudando, eu vejo que vocês se desenvolvem bem melhor. Então é assim, a gente tem dois assuntos, função, vetor, matrizes e funções, e depois chuva de exercício, tá? Vão ter duas listas aí. Então esse é o nosso roteirinho aqui para o final do curso, tá, gente? E na verdade vetores e matrizes a gente já tem falado sobre eles, tá? A gente já veio aí criando essa intuição de vetor e matriz. Mas agora a gente vai trabalhar com isso como sendo o dado mesmo, né? Como sendo aquele dado mais básico que está lá na memória do computador. Tá difícil hoje, gente, para abrir meus arquivos, tá? Foi um cisne negro pousou aqui no meu quintal. Só um minuto que eu já consigo aqui. Antes da gente prosseguir, né, eu tinha que falar para vocês aquela questão do load safe, que estava dando errado, era uma coisa muito, muito, muito boba, mas eu vou compartilhar com vocês o que era. E às vezes você procura no help ali, às vezes a memória não ajuda, né? Aí procura no help, no ar, você fala, nossa, eu não sei mais fazer aquilo. Aí você vai ver um detalhe bobo, uma vírgula fora do lugar. Isso é programação, gente. Então eu vou compartilhar para vocês, vou mostrar como que a gente faz essa busca de diretório. Aí vocês vão ver que é daquilo que eu mostrei mesmo, bem simples, tá? E depois eu quero mostrar para vocês aí o esqueminha, né, do fatorial, né? Fatoriais. Vou brincar um pouquinho com isso daí. Então, é isso. Amanhã a gente tem uma apresentação, acho que é a Eduarda que está de apresentação amanhã. Mas, Eduarda, você não me procurou até então, tá tudo certo? Você está aí na aula? Não estou vendo o nome dela aqui. Bom, eu acredito que deve estar tudo certo, mas a dica que eu vou dar de fatorial agora já vai ajudar na resolução desse exercício dela. Daí eu vou dar uma outra dica também que vocês provavelmente vão gostar, né? Que é aquela questão da mudança de sinal. Então, isso é importante não só para aquela função, quanto para um monte de outros que vocês vão ver aí na vida de vocês como engenheiro. Então, eu já vou dar essas duas dicas. Aí, montar o IO Break lá fica a cargo da Eduarda e do colega dela, que eu não me recordo o nome agora. Então é isso, pessoal. Vai à aula, né, professor? Fala menos e vai para a aula de uma vez. Opa, não estou compartilhando, né? Desculpem, não estou compartilhando tela. Então, Elian, beleza? Você marca aí manda aí uma mensagem para mim. Tá? Para marcar na segunda ou na quarta, de preferência depois aí. Depois das 9, tá? Entre 9 e 17, tá? Tirando a hora do almoço, hein? Então, vendo minha tela aí, né? Olha a correção do exercício aí, ó, que eu mostrei para vocês.
Então, como é que vocês iam fazer? Vocês já jogavam, né? Acho que eu não lembro qual questão que era, né? Esse aqui eu quero. Isso aqui eu comentei com vocês antes da prova, né? Quem tá lembrado, quem ficou esperto aí, já ficou. Já usou isso aqui e aplicou na questão, que me deixou eu muito orgulhoso, tá? Então, o que era para fazer? Era para pegar isso daqui e jogar, né? E aí, se você quisesse, você jogava a estrutura do while break aqui, e aí eu obtinha a resposta, né? Desculpa, while break, tô viajando. Você jogava aqui a estrutura do breakpoint, desculpa, colocava um breakpoint aqui e ia vendo qual que é os valores que ia aparecendo, né? Ia atualizando a tabelinha, era só isso. Aproveitar que isso aqui está aberto, né? Vamos rodar. Só que o resultado tabelado do jeito que vocês viram lá não era possível, né? Vocês iam ter que colocar o breakpoint e ir olhando um por um, ou então fazendo a conta manual, né? Que seria o pior jeito de todos. Ele só vai mostrar o último valor do acumulado, o valor do count e o valor do i. Então, você sabe que rodou 5 vezes isso daqui. Então, se eu quisesse de forma rápida, eu poderia pegar esses dados que estão aí, né? E colocar eles dentro de uma matriz, que foi o que eu fiz, né? E depois eu mostro essa matriz lá no final, disputado. Como é que eu faria isso? É aquilo que eu ensinei para vocês, gente. Eu chamo uma matriz aqui, vou chamar ela de tabela, tá? Ela vai ser o quê? Vai ser o próprio tab e depois os dados que eu quero anotar. Quem que vai ser na sequência desse vetor? O i, não lembro qual que era a sequência correta lá, mas vai i, o count e o acum. E guardo dentro dela. Feito isso, eu guardo dentro dela. O que ela está dizendo aqui? Olha, essa matriz aqui parece mudar a cada iteração, né? Considere aqui a realocação. Tá, mas não vamos se preocupar com isso agora. Só que ela é uma matriz vazia, né? Ela tem que ser pré-existente para ela entrar no loop aqui. Então, feito isso, ó, eu dei essa dica para vocês. Está resolvido o problema. E aí, olha só o que acontece agora quando eu rodar. Tcharam, matriz. Tá aí, ó, o I, 98765, o J, né, apareceu aqui como números inteiros, né, porque tá 1 vezes 10 a quarta multiplicado isso daqui. Se eu quiser enxergar melhor, eu venho aqui, né, CLC, e coloco aqui formato, já mostrei isso para vocês também, formato long, né, e agora mandar rodar de novo, aí vocês vão ver os dados certinho, ó. Só que tem que multiplicar por 10 a quarta, né, então isso era a resposta, gente, era isso que era para fazer, né, você podia fazer dessa forma, podia fazer da outra, colocando, né, o breakpoint aqui e olhando. Então é uma questão bem simples, bem tranquila. Era só para testar esse conhecimento de vocês. Quem fez isso daqui, olha, me deixou muito orgulhoso. Que aplicou o que eu ensinei, né? Já está aí misturando vetor e matriz na brincadeira. Tá, isso aqui eu só estou comentando porque estava aberto aqui, tá? E a gente tem um tempo aí para falar sobre isso. O que eu estava dizendo para vocês? A questão do load save, né? Estão vendo meu diretório aqui? O diretório que está aberto é o C users Eduardo documento MATLAB. É o padrão do MATLAB com instalação. Eu instalei e ele jogou direto nesse diretório para mim. Então aqui não tem os arquivos. Aqui não tem os arquivos. Aquela matriz A, né, que eu tinha feito um load lá na aula anterior. Então não tem esses arquivos, eles não estão aqui. Tá? Isso aqui é outra coisa. Eles estão aonde? Eles estão bem nesse caminho aqui, ó. No meu computador, tá? Cada um vai ter que olhar o seu próprio computador aí. Então, no meu computador, os arquivos das aulas de vocês estão aqui no Desk LingProg, né? Então tá nesse caminho aqui. O Desk LingProg. Então, para eu fazer o load daquela matriz, né? Eu teria que colocar o caminho. Vamos ver aqui se ele já buscou aqui para mim. Caminho, né? Era isso que eu estava fazendo, né? Estão lembrados da aula anterior que não dava certo? Por quê? Porque eu coloquei o caminho, é esse aqui, a terminologia mesmo, caminho. Aí eu coloquei uma vírgula e chamei o arquivo aqui, ó, pkfile mat. O que eu fiz de errado? Eu fiz isso de errado. Não era para não era para chamar o arquivo em separado, era para fazer como se fosse a extensão. Aí, ó.
o que eu estava fazendo? Isso aqui, né? Só um minutinho. Isso e isso. Vou fazer de novo para vocês verem que dá errado. Aí ele dava aquele erro para nós. Erro using load, né? Lá, unable to read file, blá, 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 blá. Ou seja, esse input aqui ele não pode ser um diretório, né? Então ele não reconhece isso como um diretório. Então, como é que eu faço para resolver? Era só, eu estava fazendo errado, né? Era só eu vir aqui e colocar uma barrinha assim, ó. Coloca essa barrinha. O que é FileMat? Ele vai lá no diretório e vai buscar ele para nós. Não tem esse arquivo no diretório. Então, provavelmente não está lá. Né? Tem que achar ele com outro nome. Quem que era mesmo, gente? O nome do diretório que eu queria. Então, peraí, vamos fazer de forma indireta. Esse Keyfile, eu lembro que eu salvei ele num monte de lugar também, né? Lingprog. Vamos olhar um aqui que a gente quer fazer o load. Tá no outro diretório, tá? Aqui, ó. Um desses daqui, né? Era o determinante de A, o inverso da matriz A e o teste A. Então, vamos chamar um deles agora. Era... Como é que tava lá? Teste.a. Tem que saber o nome, né? Senão não vai funcionar. Teste, underline A.mat. Então... Também não tá achando? Peraí. Teste, underline A.mat. Teste... Ah, tá. Calma, calma, muita calma agora. Eu tenho que pegar o diretório. Da confusão. Estou pegando o diretório, o que está aqui, né? Esse que eu estou buscando aqui, ó. C, tal, 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 é exatamente o que eu estou. É esse daqui. Não é aqui que está, é lá no MATLAB, no desk, né? Aí não sabe o nome, o caminho do diretório? Entra no diretório onde você está, clica aqui, e aí ele vai transformar isso no caminho para você, ó. Copia, aqui, né, que você precisa do caminho, né? Tá lá, o caminho. Agora eu vou colocar o quê? Vou colocar o barra teste underline a ponto mat. Fecha aqui, aí vai ficar essa cor roxinha, né? E agora sim. Tá vendo? Ele apareceu aqui, ó. A é a matriz A, que a gente tinha salvado, ó. Eu vou dar um intervalos aqui para vocês verem. Vamos chamar de novo. Então, veja o caminho, descubra o caminho aí no próprio diretório, né? E coloque lá a barrinha, o arquivo que você quer. Então, ele vai aparecer aqui no canto. Então, eu saí de um diretório e busquei no outro, vocês estão vendo? Olha lá, a matriz A apareceu aqui. Se eu chamar agora a matriz A, tá aí, ó. E se eu quiser chamar os outros que a gente criou lá? Só tem que saber o nome, né? O que era mesmo? DET-A, né? Vamos chamar aqui. Olha lá, o DET-A apareceu, ó. Lembra que o determinante dela dava 9? Né? O que mais que eu podia chamar? A inversa, né? Eu falei enviar, se não me engano. Inv, acho que era isso. Tá aqui a matriz inversa, ó. E a gente salvou ela como I, né? Então vocês estão vendo como eu saio de um diretório e entro no outro? É só dar o caminho e dizer o nome do arquivo. Simples assim. Ah, professor, se fosse um TXT, você coloca o nome do arquivo aqui. Deixa eu ver se eu salvei alguma coisa lá com TXT. Pra gente poder brincar aqui. Infelizmente eu não salvei com TXT aqui. Mas se fosse fictício, tá? Se fosse um TXT, eu colocaria aqui inv.mat. Tô chutando, tá, gente? Esse arquivo não tá lá no diretório. TXT. E aí sim, aí eu colocaria aqui, né? Que ele tem que ser um arquivo no formato menos ASCII e aí ele funciona. Então é isso. O save é para isso, tá? Para você começar a entrar em diretórios diferentes com o que o MATLAB está usando. Ou se você estiver no mesmo diretório, não precisa de nada disso. É só fazer. Pega um que está aqui, ó. Pega um que está aqui. Vamos chamar essa tabela TStudent que eu chamei ali. Vamos ver.
load, T, tem uma tabela ali, T student, underline B de binária, né? De bimodal. Então tá, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é de outra aula. Então tá vendo que ela tá aqui, né? Então é só chamar. Pronto, ó. T student tá aqui. Vamos abrir ela aqui para vocês verem. Então olha o calhamaço de tabela de dados que eu tenho aqui. Tenho 120 dados aqui, né? Então, isso tudo fica guardado para eu poder trabalhar isso daqui, né? Então, vejam a praticidade que isso traz para vocês para guardar um banco de dados no formato .mat, por exemplo, né? Então é isso, gente. Load save é para isso, tá bom? Para vocês guardarem dados, para vocês utilizarem depois como entrada das funções de vocês. Era isso que eu queria complementar da aula anterior. Dúvida até aqui? Tirei a dúvida de vocês aí? Né? Que na aula anterior eu também fiquei apanhando disso, né? Eu falei, melhor deixar para depois eu olho o que aconteceu. Era uma coisa muito boba, né? Uma vírgula no lugar errado ali, ao invés da barrinha invertida. Isso é programação, gente. Bem-vindos à programação. Tudo certo, gente? Podemos seguir em frente? Tem dúvida aqui? Dúvida, gente? Não? Bom, de qualquer forma tá gravado essa aula. Depois vocês peguem aí e dá uma recordada, tá bom? Ok. Então vamos aí. Segue o barco, né? O que eu ia comentar com vocês antes de entrar na aula que vai se estender amanhã é essa questão de fatorial. Como é que vocês fazem para resolver um fatorial, hein? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Que estrutura que eu vou usar com fatorial, gente? Vamos lá, alguém me dá uma ideia aí. Gente, eu preciso que vocês forcem, né? Porque uma vez que vocês, mesmo que vocês deem uma ideia ela é errada, não tem ninguém aqui ligando para isso, nossa, não tem nem ninguém, né? Tá nem azul. Se a ideia tá certa, está errada. Porque a gente está num ambiente de aprendizagem, um ambiente seguro, né? Que vocês podem compartilhar o que vocês estão achando. Ainda mais comigo, vocês sabem muito bem que eu não tenho problemas com esse tipo de coisa. Então, me deem a ideia de vocês, porque aí vocês vão deixar para mim evidente qual que é a dificuldade, entendeu? Quando a ideia vem, a ideia tá certa, parabéns, fantástico. Quando a ideia não tá legal, aí eu vejo qual que é a dificuldade, e aí eu consigo contornar, entendeu? Como funciona? Então, deixa eu mostrar para a brincadeira de fatorial, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já teve que passar por um fatorial aí no segundo grau, né? O fatorial serve para quê? Serve só para encher a paciência dos alunos? Não. Matematicamente ele tem um uso e o uso dele é extenso. E para engenharia eles projetam também. Então tudo que vocês aprenderam, gente, tudo, vocês aprenderam em matemática lá, agora começa a ficar evidente o porquê. Agora com engenharia começa a ficar evidente para vocês o que vocês podem fazer com todas aquelas ideias que a princípio lá no segundo grau parecia não ter sentido nenhum, que eu aposto que é a sensação que vocês tinham quando viam matrizes e vetores. É ou não é? Para que serve matriz e vetor? Olha, quem dera se alguém naquela época falasse para mim que era tão legal matriz e vetor. Eu já ia ter certeza que eu queria engenharia mesmo e não ia ter mais dúvida de nada. Ia ter me dedicado a estudar mais aquilo. Batendo, Diego, aonde? Você disse? Aqui? Sim, tava tipo um barulho assim, tac, tac, tac. Ah, Escutou? tá. Eu falando? Não, eu escutei, mas tem um vizinho aqui que é meio complicado. Faz esse barulho fora de hora. Então deve ser isso que você ouviu. Mas espero que não esteja atrapalhando a aula de vocês. É que o meu microfone também, ele tá bem sensível aqui, né? Então ele pega, tá ventando também, então tem uma série de fatores. Mas se estiver atrapalhando, desculpem, faz parte, né, gente? Morar em prédio, você sabe como que é.
Beleza, gente. Então, continuando aqui. A ideia de fatorial. Hoje é que dia? Hoje é dia 11. de 3 de 2021. Então, o que é a ideia de fatorial? Né? Você tem, por exemplo, o fatorial de um número qualquer. O que ele significa, né? Eu vou dar um exemplo mais prático, né, gente? Vamos pegar um dado numérico aqui, que a gente quer ser prático agora. O que é fatorial de 6, né? Todo mundo já sabe. Fatorial de 6 é as multiplicações, né? Começando por esse próprio número, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar no 1, né? 1 fatorial. E aí, 1 fatorial é definido, como vocês sabem, né, como sendo igual a 1. Então, se eu tiver um número n aí qualquer, né, esse número vai ser o quê? Vai ser ele menos 1, depois menos 2, depois menos 3, menos 4, até chegar no próprio número, né? Então, no fatorial é isso. Então, para a gente resolver uma estrutura em fatorial, vejam que eu preciso fazer o que aqui? Eu preciso ir fazendo iterações, né? E se tem interação, o que eu sei que eu vou poder usar aqui? For ou while, né? Posso usar o while, professor? Pode. Pode usar o for? Pode. Mas quem que é mais fácil? Hoje a gente vai ficar com for. Por quê? Porque eu sei onde começa, eu sei onde termina. Começa no número aqui e vai até, né, a última combinação lá. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Então, para alguns alunos fica evidente, né, o barulho, e para outros não. Tá? Isso depende muito aí da qualidade da internet, etc. E assim mesmo, para alguns alunos nem ouvem, outros alunos escutam bastante. Tá? Então, for e while. Então, a gente pode usar o for, por quê? Porque o for é muito mais prático, né? Então, o que eu vou fazer para resolver aqui? Né? Quando eu tiver um fatorial, por exemplo, para ser resolvido. Né? Então, eu vou usar a estrutura for, né? E eu vou fazer o quê? Esse for, ele vai ser de ir variando, né? Vai começar de 1, ou melhor, né? Eu posso fazer o inverso também, né? Ele vai começar em 1 e vai até o próprio número, né? Então, é como se eu estivesse fazendo daqui para lá. Né? Fica mais fácil. Vou começar daqui para lá, né? Começa em 1 e vai até o próprio número, né? Vamos supor que eu peguei um número n aqui, né? Então, n é igual a input, né? Input, aí escreva o número que você quer. Então, n input, pego esse n aqui de 1 até n, e aí faço o quê? Tem que usar um acumulador, né, gente? Se vai ter estrutura de acumulador, o que tem que ter? Valor pré-existente, né? Então, já a gente cuida disso. Então, vai ter que ter um valorzinho pré-existente. Então, o que vai ser o fatorial? Vou chamar ele de FAT aqui. O que vai ser o nosso número fatorial? Vai ser o próprio FAT, né? O próprio FAT vezes o quê? Que agora eu tenho a ideia de multiplicação. Vezes o I. Concorda com isso? Então, for e end. Olha aí como é que a gente resolve. Só que como eu tenho um FAT aqui, um valor pré-existente, né? Então, eu tenho que ter ele aqui. Quem que não afeta a multiplicação? Agora, eu não posso pôr zero aqui. Se eu pôr zero, zangou. Concordam com isso? Então, assim a gente consegue resolver um fatorial aí. Professor, Oi, ô professor, pode pode explicar aí que falar. eu não entendi como é que você tá, a sua lógica ali, não. Como assim, lógica, Diego? É que eu não entendi como é que você tá fazendo aí pra achar o fatorial, não. Só tô me confundindo. Tá, você concorda? Você consegue enxergar o for fazendo a iteração que a gente precisa? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, por exemplo, pega o número 6 aí, fatorial. Você consegue Sim, eu entender? sei que. Sim, eu tô entendendo isso aí. Aí você tá multiplicando essas interações pelo FAT. Aham. Então, olha só, se eu começar no i, o que vai ser? Vai ser 1 vezes 1, vai?
O primeiro valor ali. I começa em 1. Então vai ser 1 vezes 1, certo? Depois ele vai e recebe a atualização no for. Aí ele vai para 2. E aí vai ser o quê? O FAT vai ser o que estava guardado vezes o próximo I, que aí vai ficar 1 vezes 2. Por isso que eu falei que o caminho para fazer é inverso aqui. A gente não vai fazer daqui para lá. A gente está fazendo daqui para lá. Mas o resultado é o mesmo. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera. No caso de uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera, né? O resultado. Então, tanto faz se eu fazer da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Mas esse aqui é o único caminho. Para mim é mais fácil assim. Se vocês quiserem utilizar uma outra ideia para fazer o FAT fatorial, pode ser. Acho que eu Tá? entendi agora. Entendi aqui agora. É que fica mais fácil, é mais direto aqui a gente fazer isso. Fica bem mais direto. Aí eu faço 1 vezes 1, depois 1 vezes 2 e vou acumulando o resultado. Depois dou esse resultado aqui vezes 3, depois esse resultado aqui vezes 4, depois esse resultado vezes 5, depois esse vezes 6. E aí no final, quando terminar as iterações, eu já vou ter feito o próprio, né? O loop já vai ter resolvido aqui para mim esse acumulador. E aí o valor final vai estar acumulado em FAT, né? Aí eu vou ter aqui o valor acumulado, né? Eu vou ter aqui o valor acumulado dessas multiplicações. Entendeu, Diego? Tem outras formas de fazer. Até você pode desenvolver a tua criatividade aí. Você pode fazer. Sim, é por causa que você estava fazendo ao contrário. Você estava É começando isso, de mas um eu e tinha, chegando até o final. É por isso que eu não estava eu tinha entendendo, mas comentado com tudo bem. vocês aqui. Esse caminho que eu estou usando, ó. Ok? Ah, Não esse. entendi agora. Aí fica mais fácil. Às vezes a gente tem que desconstruir a ideia para depois construir, né? Mas olha, tem como tentar de outro jeito? Eu nunca tentei, mas acho que tem sim. Tenta fazer aí. Veja se você consegue. Você começa no N, vai de -1 até. Acho que dá certo, sim. Tô curioso agora. Depois testa aí e me fala se você conseguiu. Que aí você segue o caminho, a ordem direta ali, né? Mas olhando assim, já fica prático, né? Já cai direto no que eu queria ali, no fatorial. Então, já que a gente aprendeu, vamos ver se dá certo, né? Entenderam, gente, a dúvida do Diego aí? É uma dúvida tranquilo. A Mariana tá falando. Sim, sim, é. Gente, pode perguntar, é isso mesmo, tá? For de -1 em -1. Acho que dá certo também, Mariana. A gente vai testar agora, vamos fazer. Então, olha só. Então, isso daí para quem quiser fazer os programas mais elaborados, inclusive quiser tentar fazer o desafio, que é a da apresentação do grupo, não sei que grupo que era, acho que é o grupo 9, né? A apresentação do grupo 9 amanhã. Tá? Isso aí já é uma dica, eles vão precisar desse desenvolvimento de fatorial para dentro da estrutura do while break para eles poderem resolver. Então já está uma dica dada aí. Então vamos escrever aqui, fatorial, né? Então, vamos pegar um número, né? Input. Ou melhor, a gente pode usar o function, né? Vamos fazer direto. Function é igual aqui, né? Vamos dar o um nome aqui, né? Fatorial. E aí vai precisar do quê? Do número, né? É isso que é a função. Né? Function fatorial e vai precisar de um número, certo? Então, daí eu já pego automático aqui, né? Não preciso fazer input, né? Esse a gente já está aplicando os avançados aqui. Então, agora, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do fatorial, valor pré-existente, né? Que a gente viu ali. Estou só traduzindo aquilo que a gente escreveu lá no código. Vou precisar de um for, do i, vai variando de 1 até esse número, né? Depois eu faço o quê? Fat, um acumulador, é igual ao próprio fat, vezes, né? Vezes esse i. Esse i vai trazer para a gente a atualização do valor ponto a ponto. E aí, end. Né? O que eu vou mostrar agora? Eu posso mostrar direto aqui, fazer um disp, alguma coisa, né? Ou eu posso colocar ele aqui, né? Ó, já tudo aqui compacto, né? Tudo compactado, ó. Então tá aí a nossa função. Salva ela com o nome que você deu aqui, tá? Obrigatório. Tem que salvar aqui como fatorial. Vamos salvar. Fatorial.m, só que eu vou salvar em outro lugar. Peraí. Eu vou salvar lá na Udesc. Na verdade, né, porque eu preciso dos dois diretórios de forma independente, gente. Por isso que eu fico nessa dança de diretório. Mas aí isso é bom que vocês aprendem fazendo de vocês. E aí eu vou deixar o diretório padrão aqui como sendo o da Udesc. Toda vez que eu abrir o MATLAB, ele vai cair nesse diretório, não no da Udesc. Então eu tenho que fazer esse select folder toda hora.
Então agora ele está no lugar correto, ó. Só chamar aqui. Pessoal, quanto que dá o fatorial? Vamos pegar um número aí. Vamos testar a nossa função, né? Resultado vai ser igual ao quê? Vamos pegar o fatorial de 5. 5 vezes... Opa! 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então todo mundo sabe que isso daqui vai dar 20, 60, 120. Então, para o nosso programa estar funcionando, né, eu sei que tem que dar 120. Então vamos chamar a função agora. Fatorial. Vamos chamar aqui com o que a gente quer que seja apresentado como resultado, o FAT, né? É igual ao que? Fatorial. E aí vamos dar um número aqui. Quem quer? Número 5. Né? Enter, 120. Entendeu para que funciona o function? De forma simples, rápida, sem enrolações. Então pegue aqui fatorial agora de um número... Só que vamos prestar atenção numa coisa. Vejam como que esse número vai ficando grande aqui, ó. Pegue aí fatorial de, sei lá, fatorial de... Chuta um número aí, gente. 11. Olha o número bizarro, que já vai ficando grande. Peguem o fatorial de um número um pouquinho maior para vocês verem. 100. Olha aqui o que acontece. Vocês estão vendo o número que apareceu? 9 alguma coisa elevado a 157. Daqui a pouco eu estou chegando no limite do computador, porque fatorial é um cálculo muito carregado. Isso vocês têm que tomar muito cuidado quando estiverem trabalhando com cálculos que envolvam fatorial. Porque vocês podem chegar a um número infinito aqui muito rápido. 100 já deu isso. E se você fizer, sei lá, 200? Vejam o que vai dar. Olha o que voltou. Infinito. E aí quando acontece isso, você não consegue mais calcular, vai dar none. Aí a sua função que estiver usando o fatorial vai dar none. Certo? Por quê? Porque não tem como trabalhar com infinito. Né? Então tomem cuidado com o uso de fatorial. Essa estrutura aqui, ela vai aguentar somente números aí inferiores a 100. Põe um padrão aí, 100. Né? Porque o resultado aqui, ele tem um comportamento astronômico ali, né? O que acontece com o fatorial? Né? Você começa com valores pequenos aqui. Começa com valores pequenos. Né? Começa aqui com valores pequenos para ir, né? Esse aqui é o fatorial. Isso aqui seria as iterações. Então você começa aqui com valores pequenos, né? 1, 2, fora de escala, tá, gente? Então os lados daqui. E vai chegando aqui em números cada vez maiores. Então o comportamento disso é isso aqui, né? Ele começa com valores pequenos e vai aos extremos, ou seja, aqui ele tende ao infinito. Então essa curva é problemática. Consigo, claro. Então só para isso, só para chamar a atenção de vocês. Fiquem espertos com fatoriais. Tá? E aí eu deixo para vocês brincarem com o próximo aí, se vocês conseguem fazer na forma direta lá. Ctrl V, tá aí o fatorial de vocês. Pessoal, tô tendo um problema, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo aqui uma mensagenzinha vermelha? Aqui, ó, failed to send, né? Tá dizendo que teve falha no envio. Eu não sei o que tá acontecendo, não tô conseguindo mandar mensagem. Hoje tá o caos. Eu falei, o cisne negro pousou aqui no meu jardim, né? Então tá, eu vou deixar isso aqui, né, para vocês aí tentarem. A hora que tiver melhor, talvez eu mande para vocês. Tô tendo problema aqui com a internet, até no 3G também, 4G, né? Ok, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí vai ficar só uma dica aí, né, de como é que vocês fazem para inverter o sinal de alguma coisa, né, numa função. Tá? Então, se vocês precisarem inverter o sinal de alguma coisa, vocês concordam comigo que tudo vai ser multiplicado por menos 1? Né? Inversão de sinal. Em funções aí, no geral. Vocês concordam comigo que qualquer coisa multiplicada por menos 1, né,
dependendo do expoente que você colocar aqui, a gente pode colocar um I ou um J, né? Vamos supor aqui, vamos colocar um I, né? Se eu fizer essa pequena estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, alguma coisa, né? Menos 1 elevado a alguma coisa. Isso aqui vai dar que resultado para mim? Olha, ele vai dar o seguinte resultado para você, né? Se esse valor aqui for par, se o I for par, ele vai ficar o quê? Positivo. Vocês concordam? Ele vai voltar valores positivos para você. E se o I for ímpar, o que vai acontecer? Ele vai voltar sempre valores negativos. Então, dependendo do I que você coloca aqui, se ele é par ou se ele é ímpar, né? Ele vai trocando o sinal da função. Né? Fica negativo uma hora, positivo a outra, e assim vai alternando. Então vai depender o quê? Vai depender dessa variável que está aqui, ó. E aí você pode fazer variações disso, né? Por exemplo, se você quiser brincar um pouco mais, né? Você fala aqui, menos 1 elevado a n mais 1, sei lá, n mais 2. E aí você muda essa brincadeira, né? Aí você vai mudar essa brincadeira. Aí você começa já, se o número for ímpar, né? Aí ele vai dar o quê para você? Aí ele vai dar negativo. Se o número for... deixa eu ver, aqui não vai alterar muita coisa. Um exemplo não foi feliz. N mais 1. Se o número que apareceu aqui, o I, né? O N, ele for par, o que vai acontecer? Aí vai dar negativo, né? E vai inverter um pouco essa história aqui, né? Se o N for par, aí ele dá negativo no primeiro. E se o N for ímpar, aí ele dá positivo. Ah, para que isso? Não sei, depende, né? Aí você quer fazer alguma coisa assim. Então use a criatividade, tá? Então vejam que essa pequena estruturazinha aqui, isso aqui vai transformar para vocês aí essa história de mudar os sinais. Então com isso, gente, não só o grupo aí que está para apresentar amanhã, como qualquer um de vocês já tem condição de ir lá e tentar montar aquela estrutura para calcular o seno de x na expansão de série de Taylor, tá bom? Então fica aí, é importante vocês tentarem fazer aquele exercício também, tá? Não só o grupo que vai apresentar. Então era isso que eu queria falar para vocês, desses nossos assuntos aí que ficou das aulas anteriores, aí antes da prova. E já vamos pau na máquina aqui, vamos sentar a lenha, né? Para a gente poder resolver aqui a parte final, que é matriz e função. E aí as aulas que a gente tiver, fica para a gente resolver exercício juntos. Né? Função, matriz, vetor. Vocês vão ver que tem muita coisa para a gente fazer de parte prática nesse ponto. E aí eu espero que até aí vocês já estejam sendo capazes de fazer o solo de vocês, né? Fazer o próprio programa de vocês aí, começar a colocar ideias de engenharia em programas, né? Em linguagem de programação em MATLAB. Então é isso, tá? Vetores em linguagem de programação. Pessoal, a gente já teve aí, a gente já começou a ver vetores aqui no nosso contexto, tá? A gente viu eles de forma assim bem discreta, sem querer entrar muito no assunto, mas agora a gente vai linkar isso daí com o que a gente tem aí a informação que a gente tem lá de memória, né? Para que serve vetor? Vetor ou matriz ou variáveis indexadas, que vocês quiserem chamar, tá? É como se eu tivesse uma caixa, uma gaveta dessa, e colocasse compartimentos nessa gaveta. É como se eu tivesse um único espaço na memória para guardar um dado. Agora eu vou lá e fraciono esse dado da memória e ele vai guardar várias coisas aqui. Então, se eu tiver somente a primeira fileira, isso é um vetor. Se eu tiver mais de uma fileira, né? Essa gaveta, por exemplo, aqui, ela é uma 4, ela é uma 3 por 4, né? Então, 3 linhas e 4 colunas, né? Então, eu tenho mais de uma fileira, eu tenho mais de uma coluna. Então, isso aqui já é uma matriz. Mas, ainda assim, olhando para ela de forma individual, ela é um único espaço dentro da memória. Vocês conseguiram entender a ideia? Mas, professor, para que eu faço isso se eu posso guardar em outra gaveta que está vazia lá? Aqui você vai guardar coisas que têm alguma relação. Gente, essa é a ideia de matriz e vetor. Tudo que está dentro de uma matriz e de um vetor são dados, são parâmetros que têm alguma relação entre si. Eles estão ali
Essa palavra é utilizada, tá? Talvez nunca ninguém ouviu falar. Aninhados, tá? Essa estrutura eles usam bastante no linguajar da programação. Esses dados eles estão aninhados aqui dentro. Então eles têm uma relação entre si. Tudo que tem relação é uma função. Então por isso que é uma matriz e um vetor, ele já é uma função por si próprio. Então, essa parte filosófica aqui é interessante eu falar para vocês lá na frente entenderem a importância que tem em funções em programação. Tá, e como é que funciona na prática, então? Né? Na prática, né, vocês estavam vendo lá comigo, né? Real, um programa genérico aí para uma coisa bem simples, bem ingênua, tá? Então, real x, né? Vou chamar aqui, está declarando as variáveis de dobro, né? Dobro e real. Real vai ser a minha entrada e dobro vai ser o meu resultado, saída. Então, informe um número, processamento de dados, o que vai ser o dobro? Vai ser 2 vezes esse valor. E aí, no fim, a gente põe a saída de dados, né? O dobro de x vale tal. Um programinha bem simples para escrever. Um dado assim. O que é isso? Isso é um número escalar, uma variável simples. Né? Seria um dado independente, um dado aleatório, que não tem nenhuma relação com outro conjunto de dados. Então, isso é o tal do escalar. Vocês aprenderam lá em álgebra. E aí, aqui para nós, ele é representado por uma gaveta única. Né? E aí eu venho, coloco o rótulo, né? Coloco aqui essa gaveta, eu vou chamar ela de x, e o que tiver de resultado vai ficar guardado lá dentro, né? Aqui na dobro. Então eu vou utilizar duas gavetas para fazer a mesma coisa. Duas gavetas independentes para fazer a mesma coisa. Ora, eu poderia salvar isso aqui tudo numa gaveta só, não poderia? Poderia, já que faz parte da mesma função. Estão entendendo essa ideia? Essa é a ideia de utilizar matriz e vetor em programação, mas a ideia de engenharia vai muito além disso, tá? Lembre-se que tudo que a gente faz em programação era para economizar memória, porque nos primórdios lá, né, a programação não era tão potente assim, né? Então tinha que se fazer o possível para economizar espaços vazios, né, para utilizar a memória pequena que os computadores tinham. Então nasceu-se toda essa ciência em cima disso. E aí uma variável indexada, né? Qual que seria a brincadeira aqui? Olha só, representando a mesma ideia, sem utilizar duas gavetas agora, né? Utilizando a mesma ideia, representando uma única variável, uma única gaveta. Eu posso fazer isso? Posso. Então aí como é que seria num código genérico, tá? Real V2, por quê? Porque esse número que está entre parênteses aqui, a gente já andou vendo nas aulas, né? É esse V2 aqui na declaração, que a gente não está fazendo, nem MATLAB nem Octave. Esse V2 aqui indica que a dimensão, o tamanho do vetor V que eu estou utilizando para fazer os cálculos. Então, são só duas gavetas. Duas subgavetas, né? É uma gaveta subdividida em duas. Informe o número, o primeiro vai ser guardado na posição V1 e o resultado vai ser guardado na posição V2. E aí eu faço 2 vezes V1. Isso a gente já andou fazendo, né? Então aqui não é novidade para ninguém. A gente já andou brincando com o vetor aí. Então o dobro de, chama lá o dado, dá o endereço, né? O V1 vale resultado V2. E agora o que eu estou fazendo? Eu peguei aquela gavetinha lá, compartilhei ela, fiz um compartimento e estou salvando tudo ali dentro do V. Né? Isso aqui agora é V. Isso aqui sozinho é V. Entenderam essa ideia? Isso aqui agora vai ter só um rótulo, né? Vai ser o rótulo V. E aqui eu guardo entrada e resultado. Eles têm ou não tem uma relação? Tem. Que relação é essa? A função. Isso aqui é uma função. Isso daqui é um f de x sendo transformado em y. Então, desde que tenha uma relação entre si, uma função, eles podem ser guardados na mesma gaveta. Entenderam, gente, essa ideia? Parece coisa óbvia, né? Mas é sutil. É óbvio, mas é sutil aqui para programação, tem uma sutileza, né? Que sutileza que seria essa? A questão da economia de espaços, né, na memória. Tudo bem até aqui, gente? Com essa ideia abstrata aqui? Pessoal, tudo certo aí? Senão eu tô achando que caiu a conexão. Beleza.
Então vamos avançar, né? Vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Peraí que agora eu não estou conseguindo tirar essa tarja aqui de baixo. Ela é automática, ela sai, mas se tiver qualquer coisa em espera aqui, né? Ela não deixa sair. E aí eu não consigo mostrar a tela inteira para vocês. São muito chato. É a Mariana. Isso. Senão aquela tarja fica aparecendo bem aqui, ó. Ela não some. Então tá aí. Então, variável indexada, né? Vetores. Então, pessoal, se fosse para a gente trabalhar um código que não fosse MATLAB, MATLAB a gente não vai se preocupar com isso. A gente não tem declaração de variáveis. Só recordando que eu já estou falando o curso inteiro, né? Daqui a pouco ninguém aguenta mais ouvir isso. Então, não precisa de declaração de variáveis. Mas se vocês estiverem usando linguagem C, vocês vão precisar dizer o tamanho, mais ou menos, do vetor. Tá? Se vocês estiverem trabalhando com linguagem C ou uma semelhante, aí sim vocês têm que dizer o tamanho do vetor. E como que a gente contorna isso no MATLAB? Fazendo aquilo que eu mostrei para vocês no avançado. Que é o quê? É o tal da alocação de matrizes, lembram? Que a gente coloca o ones ou zeros, né? Então, zeros ou ones, né? Então, a gente resolve essa questão aqui da declaração, tornando a matriz, né? A matriz ou o vetor que está ali envolvido no cálculo é de um tamanho definido, né? A dimensão dele a gente já resolve antes. Né? Então, se vocês estivessem trabalhando numa linguagem C, por exemplo, você já faria isso na declaração e não teria mais que se preocupar. Então, regra de formação. Mesmas regras das variáveis escalares, ou seja, não pode usar a palavra reservada, né? Não pode utilizar números antes, né? Números antes da letra, né? Ou palavras reservadas, ou aqueles caracteres especiais. Mesma coisa. E aí ela é seguida por um índice entre parênteses, né? Que vai dar ali a ideia da dimensão. Né? Então, imagina que você tem aqui um vetor, V1, V2, V3, V4, ele tem que tamanho? Ele não tem aqui, no máximo, 4, né? Então, lembra do size, né? E do length, lá? Tinha o length e o size, né? Então, o length, ele vai dizer qual que seria a maior dimensão de um vetor ou de uma matriz. E o size vai dizer o quê? Que ele, na verdade, é uma linha e 4 colunas, né? Então, tudo isso a gente pode começar a utilizar agora como se fosse aí nosso dia a dia, né? Vamos ver como é que ficaria a questão de uma média, né? Aquele nosso velho programa lá do início do curso que ninguém aguenta mais ouvir falar, que é a média de 4 notas aí. Vamos supor como é que a gente faria isso utilizando já a ideia de vetor. Né? Eu vou ter uma caixa com 4 dados e eles vão ser transformados e produzir um terceiro dado, que é a média, né? Então eu vou precisar o quê? Desses 4 dados e do valor da média, que a gente pode, para esse exemplo aqui, considerar como sendo independente desses aqui. Mas vocês concordam comigo que todas as 4 notas têm uma coisa em comum, que é o quê? A natureza? Todas as 4 notas são notas, então elas vão ficar na mesma gaveta. Por isso que a ideia é de vetor para elas. Agora a média é o resultado da função. Eu poderia colocar aqui na frente, abrir mais uma caixa e colocar a média? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu estou só, tô só indo aos poucos aqui. Então a gente vai fazer isso daqui para as 4 notas e uma gaveta para o resultado, tá bom? Então a média. Então como é que a gente faria? Início, declarar das variáveis, se fosse uma linguagem genérica, né? Média é um escalar e o V nosso é 4. Então o tamanho dele é 4 na declaração. Todos os dois são reais. A entrada de dados, né? Informe 4 notas, né? Leia V1, V2, V3, V4. E aí a gente vai aprender a fazer isso aqui de uma forma bem mais interessante. Que a gente pode ter o for agora para fazer isso daqui, né? Evoluir. E eu não preciso fazer um input para todo mundo, né? Faz um input para V1, para V2, para V3, V4. Faz um único for e aqui vai colocando o input. O que vocês acham? Vou mostrar para vocês essa brincadeira. Aí, o que você faz para calcular a média? V1 mais V2, V3, V4, né? Tem que dar o endereço, né? Ele tem que saber que o V1 vai ser extraído daqui de dentro. Ó, guardem essa coisa.
tá? Uma coisa é a posição, a outra coisa é o dado que está guardado na posição do vetor, tá? Então, façam a distinção sempre de V1 é a posição, não é o dado, tá? V2 é a posição, V3 é a posição. É como se fosse um endereço. Então, V1, ele vai pegar o dado que estiver aqui, é o V4, por exemplo. Vamos pegar o V4, tá mais fácil aqui, não fazer tanta lambança. Ele vai pegar o dado que está aqui e vai jogar ele aqui. Vai pegar o dado da posição, pode ser qualquer número, né? Ele pode ser qualquer valor aqui, desde que seja real, e vai jogar ele aqui dentro no V4. E aí vai trabalhar com ele. Saída de dados, média 4 notas, é isso que já sabem fazer. Então, tem como a gente começar a colocar aquelas nossas funções primárias lá que a gente começou a fazer em forma vetorial? Tem, gente. A gente pode transformar tudo em vetor e matriz, se vocês quiserem. E essa é a ideia, tá? A gente, em engenharia, a gente tem que transformar mesmo tudo em vetor e matriz. Por quê? Porque é muito mais fácil para o computador trabalhar vetores e matrizes do que dados assim, esparsos, né? Por que é muito mais fácil? Porque ele tem que fazer, para o computador, agora, para vocês terem uma noção do que está acontecendo, para o computador é muito mais fácil ele ir lá e buscar um dado que está alocado no mesmo conjunto do que ele ir buscar um dado que está bem do outro lado do HD, por exemplo. Né? Então, vai ser muito mais eficiente para ele buscar os dados que estão na mesma posição do que ficar procurando esse dado aleatório ali dentro do computador. Isso faz com que o computador ganhe tempo nos cálculos, ganhe eficiência. Então, por isso que vetores e matrizes são importantes. No passado, não tinha computador. Como é que o pessoal fazia? Por isso que surgiu a ideia de matriz e vetor, gente. Matrizes e vetores, eles surgiram para se trabalhar com uma grande quantidade de dados. E naquela época, estou falando Idade Média, tá? Já se trabalhava com matrizes e vetores. Eles viram que isso são funções, isso tem relações entre si, e essas relações são úteis. E algumas delas, por mais interessantes ainda que pareça, elas têm recorrência na natureza. Por isso que vetor e matriz é muito importante em engenharia, porque são coisas, são fenômenos, são funções naturais. Acontecem nos processos. Tá? Descobriu-se isso no mundo matemático e aí transportou para o mundo prático, o mundo real, o mundo da engenharia. E isso vocês estão vendo acontecer agora no computador, no processamento de dados. Então, gente, eu reforço, a ideia desse curso é a linguagem de programação, mas a segunda ideia mais forte aqui é a função. Vocês entenderam a importância que uma função ela tem, né, no meio da engenharia. Então, vamos brincar, né? Agora é a hora de vocês porem a mão na massa aí. Então, exercício. Modifique o algoritmo para a média de 4 notas usando vetores. Use o for e acumuladores para tornar a aquisição de dados automática. Agora vocês vão fazer, os inputs vão ser através de um for. Tá? Não deixe de utilizar a alocação de memória. E aí? Modifique o item 1 para n notas. Né? A gente começa brincando com 4, modifica ele para n notas. E aí você depois modifique o número 2 para contar quantas notas estão acima da média calculada. O que vocês acham? Olha que legal que está ficando. E aí elabore um algoritmo para calcular a amplitude de um vetor. O que é amplitude? O maior valor menos o menor valor. Então você vai fazer o maior menos o menor. E isso vai te dar amplitude. Que é outro dado bastante interessante em engenharia, né? Amplitude de funções senoidais aí, isso é interessantíssimo. A física também é importantíssimo, né? Saber amplitudes, né? De ondas, essas coisas. Então, olha só. No item 2, item 3, item 4, não vou falar nada. Vou deixar para vocês trabalharem. Para vocês brincarem aí para a aula de amanhã. O item 1 eu vou dar uma colher de chá. Vamos começar a fazer ele junto. O que vocês acham? Eu não vou soltar esse slide ainda porque já está o gabarito, né? Aí também não dá. Não, a ideia aqui é vocês porem a mão na massa. Então eu vou dar uma ajuda para vocês aqui na primeira. Tá? Vamos começar a fazer o primeiro. Isso, Diego, não foi... Isso foi o meu fone de ouvido caindo em cima da mesa de vidro, tá? Então vamos lá. Eu já devo ter esse programa, gente, criado em algum lugar, tá?
Você vê, ele deve estar criado aqui, mas eu não vou fazer de novo. Aqui, ó, média VEC, ó. Média VEC, VEC 2. Já tenho pronto aqui, mas todo ano eu tenho que fazer de novo. Então, eu não vou salvar. Vou salvar como teste esse negócio aí. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Acompanhem comigo a ideia, né? Vocês vão modificar, vocês vão fazer esse algoritmo aqui, né? Para tornar ele na forma vetorizada, né? Na forma indexada. E aí, só que o que eu estou pedindo para vocês a mais aqui é para utilizar um for para fazer a coleta de dados, porque senão vocês iam fazer o quê? Né? Forma vetorizada, forma vetorizada da média, de uma média qualquer. De aritmética, né? Então eu vou pôr acento para não ficar deformando depois quando você salva em TXT e joga. Por isso que eu não ponho acento, tá, gente? Mais prático também. Então, o que você faria, né? Você precisaria de ter um dado, né? Você precisaria de coletar todos os seus 4 dados, né? Então, você faria nota 1 é igual input. Isso aqui se você não soubesse fazer isso, né? Informe a primeira nota, né? Então, você faria isso daqui para todos, né? Informe a primeira nota. Aí você vinha, né? Faria aqui e assim por diante, né? Você faria aqui N2, depois N3, depois N4. Então isso era passado, né? Agora a gente não vai mais fazer assim. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia do vetor, que eu já andei trabalhando com vocês. Então olha só, for, vamos chamar de i aqui, i variando de 1 até 4, né? Já que a gente tem só 4 notas, né? Então de 1 até 4. O que eu faço aqui? Aí agora eu uso o input, né? Input, informe a nota. Aí tem que tomar cuidado com o que vai escrever aqui, né? Porque isso aqui vai ficar repetindo, né? Ou informe a próxima nota, sei lá o que a gente escreve aí. Então informe a próxima nota. Só que como que eu vou fazer para salvar isso aqui agora? O que o input vai coletar, ele tem que ser atribuído agora para quem? Para um vetor. Que vetor é esse? O vetor notas. Mas como que funciona um vetor na prática? Ele tem que ter a dimensão dele. Quem que vai determinar o tamanho desse vetor? Vocês concordam comigo que o que está faltando aqui... Ó, vamos ver se vocês estão enxergando isso. Vocês concordam comigo que o que está faltando aqui é eu dizer como que esse vetor vai ser o tamanho dele? Né? Como que ele vai variar? Como que ele vai variar? De 1 a 4. Mas de que forma? I que vai determinar. Concordam comigo? Concordam com o que eu fiz aqui? Tá evidente para vocês isso? Pessoal? Houston, para a Terra. Estão acompanhando essa ideia? Sim? Tranquilo? Sem segredo, né? Então vocês estão vendo que agora eu estou utilizando o próprio i do for, que é o valor acumulador, né, natural do for, o for já vem com o acumulador, né? Estou usando o próprio i para dizer para mim como que vai ser esse vetor, como que ele vai variar. Então a cada vez que isso der um loop, ele vem aqui, pega o primeiro dado, pega o segundo, pega o terceiro, pega o quarto. Então, simples assim. Mas o que ele está arriscando aqui? Olha, aquela história da alocação de vetor, ó, da alocação que a gente viu na avançada. A variável n parece mudar, né, alterar aí o tamanho a cada iteração ou loop. Considere a pré-alocação. Então vamos fazer a pré-alocação. Já que a gente aprendeu, né, a gente vai ter que fazer a pré-alocação. A gente vai fazer uma pré-alocação aqui. Vamos, como é que a gente faz isso, né? Então, o que eu coloco? Eu coloco ali a nossa variável pré-existente, né? N vai ser igual ao quê? Vocês lembram o que a gente fazia? Né? Já que vou ter... Eu posso colocar zeros aqui, né? Eu posso colocar zeros, eu posso colocar... Vamos colocar zeros, que não vai alterar, né? Qualquer número que eu subscrever em cima do zero, né, não vai afetar a conta da soma lá. Então, vamos pôr zeros. Zeros o quê? Tamanho dessa matriz, o que que lá é? Ela é uma linha e 4 colunas. Pronto, está alocada. A alocação de memória está feita. Tá aí. Sem problema, sem crise. Né? Então, agora o que a gente faz?
Pessoal, isso aqui que eu estou fazendo é equivalente a, num programa qualquer aí, linguagem C, por exemplo, né? Fazer a declaração de variáveis, tá? Quando você faz isso aqui na declaração de variáveis num outro programa que não seja o MATLAB, você já fez a pré-alocação de memória. Então vejam que isso aqui pode tomar um tempo antes de iniciar o programa, mas leva uma vantagem, né? É como se os programas de linguagem C já tivessem essa vantagem de não ter que ficar entrando e achando aonde tem que fazer a alocação de memória. Então pode parecer que linguagem C é chato, mas não é não. Tá? Então eles são interessantíssimos, tá? Interessantíssimos essa declaração de variáveis. Isso aqui elimina uma série de... são programas mais voltados mesmo, né, para programação em si. Mas o nosso caso aqui é engenharia, então a gente está preocupado ainda em coisas pontuais. Então não tem problema. Tá, Beatriz. Tá, beleza. Então o que a gente faz agora? Agora a gente faz o processamento, né? Você já sabe como é que faz, né? Então a gente faz lá que a média é igual ao quê? Aí a média você vai dizer, né? Tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem. Eu vou deixar para vocês usarem a criatividade. Vou fazer a maneira antiga aqui, depois vocês sejam criativos aí. Vai ser o quê? N1, né? Do jeito que eu tô fazendo lá. Depois eu deixo para vocês tentarem criar coisas aí. Trabalhe essa brincadeira de vetor aí. N2 mais o N3 mais o N4. Fecha o parênteses, né? Tem parênteses para todo lado, né? Tem um parênteses aqui, tem um parênteses ali. Errou num parênteses, já erra tudo. Então tem que ficar esperto. Olha lá. Divide isso daí por 4, né? Já que a gente está trabalhando isso aqui. E aí, sei lá, coloca aí um DISP média. Não, DISP não, né? DISP é para iniciante. Então a gente vai fazer o quê? O F, print F. Já que a gente não é mais iniciante, então a média aritmética. Eu vou colocar acento aqui, velho. A média aritmética é... Como é que eu vou mostrar essa média aí, gente? Chuta aí. 3.0? Porcentagem, né? 3.0 floating. E aí, coloquem o dado que vai ser mostrado na média. Ok? Então, acho que isso resolve, né? Vamos ver se resolve mesmo. Né? Não coloquei como função aqui, porque a gente não está preocupado com isso agora, tá? Vocês já poderiam criar isso aqui como função direto, tá? Sem precisar, né? Mas aqui não, vai ser impossível, porque... Não, impossível não, mas a gente quer pegar o dado ponto a ponto, né? A gente quer que a pessoa digite, né? Então aí vai ser necessário esse for. Se fosse uma coisa mais... Dá para fazer na forma de função? Dá. Só que aí eu teria que dizer para o usuário que ele vai ter que entrar com todo o vetor de uma vez só. E aí a gente começa a utilizar aquilo que vocês viram lá no início, né? Lembra que eu mostrei para vocês? A ideia de somatório, o que a gente podia fazer? Então, sejam criativos aí, nesse cálculo aqui, ó. Sejam criativos no processamento. Processamento aqui, né? Entre parênteses, né? Sejam criativos. Pode utilizar tudo que vocês aprenderam comigo até então. Não precisa ser só isso aqui, né? Vamos salvar, né? Então, vamos salvar isso daqui. Vou chamar aqui teste. Teste P1, vai. Vou subscrever em cima do teste da P1 aí. Depois eu vou apagar isso. Não quero ficar mais um aqui, vai ficar bagunça. Então vamos lá. Se eu der um rodar agora, né? Vamos lá. Informe a próxima nota. Não sei, né? Sei lá, a primeira nota, 2,5. Informe a próxima nota. Olha que legal. A outra nota vai ser o quê? Sei lá, 7. A outra nota tirou 10 e a outra nota tirou 9,5. Média aritmética é 7. E aí? Certinho, gente? Rodou? Funcionou? Funcionou, né? Então agora eu deixo para vocês modificarem essa brincadeira aí. Fica para tarefinha para vocês. E a gente... Bom, eu poderia continuar, mas aí eu ia fazer o exercício. Eu não quero. Vou deixar esse tempo para vocês. 10 minutos para vocês tentarem fazendo os itens aí. E quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvida, já me fala. Eu tô aqui no chat. Pode ser? Vou deixar aqui na tela para vocês. Eu acho que eu não coloquei esses slides, né?
Eu ainda não coloquei esses slides para vocês. Deixa eu ver aqui se dá para colocar. Não, é que eu tenho todos os gabaritos aqui. Não, não vou colocar não. Peraí, já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar, depois eu ponho o gabarito. Nossa, tá difícil meu computador hoje, gente. Tá pedindo arrego aqui. Então, o que eu vou fazer? Já vou colocar isso aqui para vocês lá no Moodle, tá? E aqui eu não salvo. Pronto, aí vai ficar com todos os meus arquivos aí. Então, já vou colocar para vocês no Moodle e vocês já podem abrir e ir acompanhando o exercício. Gente, enquanto isso, pode tentar fazer aí, tá? Pega essa ideia aí. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui o que eu fiz até aqui. Ah, deu ruim de novo, ó. Não deixou mandar. Não sei o que tá acontecendo. Deu ruim de novo. Tá, não consigo, mas... paciência aí, que eu já termino aqui. Veja que a minha internet tá um lixo, né? Tá horrível hoje. Mesmo a do celular, tá? Vocês estão vendo. Professor, Oi. eu queria perguntar sobre aqueles zeros ali que a gente colocou no N, sabe? Uhum. Eu entendi que ele cria uma matriz com zeros ou um vetor do tamanho que a gente colocou, né? Isso, é um vetor 1 por Mas 4, né? Sim. Eu só não entendi aonde que isso entraria ali naquelas médias. É que, na verdade, toda vez que você começa na média que você está perguntando, né? Você fala com relação a isso aqui. Isso. Uhum. Com relação a isso aqui, especificamente, não tem influência nenhuma. O que ele vai influenciar é só nessa estrutura aqui, tá? Ah, tá. Porque toda vez que você entra aqui, o que acontece? A primeira, você cria o n igual a 1, né? O i vai ser igual a 1, ou seja, é um escalar. É um vetor escalar, né? É um vetor com uma única posição, então é um escalar. Aí depois, isso aqui troca o tamanho. Aí ele vai criar um vetor 1 por 2. Depois ele faz um 1 por 3, depois um por 4. Então, toda vez que você faz isso aqui pro MATLAB ou pro computador, ele tem que redefinir lá na memória a gaveta. Ele tem que fazer a redefinição. Sim, e aí, lembra que numa aula eu mostrei para vocês o tempo, tic-tac, né? Tic-toc, né? Sim. Quando você coloca isso daqui, você já coloca o tamanho dela de cara, ele já define uma vez só e não fica fazendo a redefinição.
E aí isso tá. faz com que você ganhe eficiência no código. Por isso que a gente faz a pré-alocação. Tá, Mas entendi. aqui, em específico, não altera nada. Aqui é o cálculo Tá. normal. Tá Era bom, isso? obrigada. Sim, era isso. Entendi. Então, eu vou deixar lá. Se a minha internet deixar, eu coloco hoje para vocês. É impressionante como eu estou conseguindo dar aula com essa internet. Se a gente tivesse, por exemplo, com a câmera ligada, aí seria impossível, gente. E até a gente deixa a câmera desligada, né? Para tanto vocês aí quanto eu. Isso ajuda aí na hora de baixar as aulas, né? Fica menor a aula. Então eu já vou pôr o arquivinho para vocês aqui de PDF. Já vou pôr o arquivinho para vocês aí, vocês vão tentando fazer para a aula de amanhã, a gente volta a brincar com isso daí, tá? Na verdade, eu só vou dar vetores, né, para vocês, não vou dar. Matriz é logo adiante. Vai confundir. Então tá aí, gente. Vocês já podem pegar aí o PDF para vocês abrirem e ir tentando fazer. Aí amanhã eu apresento o gabarito para vocês, certo? Então já está no Moodle. Então para quem quiser aproveitar aqui os nossos minutinhos finais, né? Aí pode me perguntar aí. E só para situar vocês aí, né? A gente está a gente tá bem legal dentro do cronograma, estamos até adiantado, tá? A aula com vocês rendeu bastante, essa turma rendeu bastante a aula. Eu acredito que a gente vai ter aí umas 2 aulas para a gente poder trabalhar exercício, tá bom? E também a questão da gente ter convertido, né, aqueles laboratórios de informática que seriam feitos lá na UDESC em trabalhos, né? Isso fez aí com que eu ganhasse uma série de aulas, né? Porque cada dia a gente estaria dedicando para fazer um exercício em sala. Então, vocês como grupo agora estão apresentando, então isso fez com que eu economizasse aulas aqui. Então vai sobrar tempo para a gente brincar aí. Os exercícios e entrar a fundo nessas ideias aqui. Então é isso aí, tá? Para vocês está aqui, ó. Façam o restante, né? E sejam criativos, tá, gente? Não façam só do jeito que eu mostrei aí. Usem outras ideias. Então, item 2, 3 e 4 para vocês tentarem fazer. Quem tiver um tempinho, tenta fazer, ou senão amanhã antes da aula. Tá bom? Gente, tudo certo? Estão entendendo essa questão da variável indexada? A gente já viu isso antes, agora a gente vai botar em prática. Já vou parar de gravar aqui.